Todo ano a gente libera uma palavra profética no culto da virada. E a gente de verdade, a gente entende que isso faz uma grande diferença. Porque ainda que tantas outras coisas vão acontecer e vão se somar diante do que Deus nos falou na primeira noite do ano, não é? Nesse romper, não só de um ano, como nós temos dito, é um romper de uma década. Nós não estamos só virando um ano, nós estamos virando uma década. Então essa galerinha nova aqui, né? Eu, a Fabiana, esses dias a gente estava conversando, falando, pô, na década de 80, né? Na década de 90, eles vão ter que falar, na década de 10, na década de 20. Ô Jesus, nós estamos entrando em 2020. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Essa palavra desde agosto desse ano, ela entrou, eu estava dirigindo o carro, e o Espírito Santo falou comigo o nome de um poço. Um poço chamado Reobote. Por isso que esse ano, irmãos, é o ano do Reobote, é o ano da expansão, é o ano do alargamento. Você precisa pegar o que eu falei. Esse ano é o ano do Reobote, é o ano da expansão, o ano do alargamento. Satisfação, constância e contentamento vão fazer parte desse ano 2020 sobre a sua vida. Eu nunca tive tanta convicção de liberar uma palavra como essa. E diz assim no versículo 1 do capítulo 26 de Gênesis: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Repita comigo: serei contigo e te abençoarei. Então escute, a bênção tem a ver com a companhia de Deus. A bênção tem a ver com a presença de Deus. Sem a presença de Deus não existe bênção. Eu estarei contigo e te abençoarei. Aleluia. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhes darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Versículo 12: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Repita comigo: 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. Versículo 13: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. E por isso lhes entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias que Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali. Repita comigo: ele saiu de lá. E se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque. Repita comigo: Ezeque. Preste atenção, o primeiro poço se chama Ezeque. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Repita comigo: Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como
Por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Berseba significa lugar de aliança. Verso 24: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei, e te multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele a Abimeleque, o rei dos filisteus, e seu amigo Alsate e Ficol, comandante do exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Os inimigos agora estão procurando Isaque para ter um acordo, para entender o que Deus estava fazendo. Dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. O rei filisteu está falando para Isaque: tu és o abençoado do Senhor. Fala para quem está do seu lado: tu és o abençoado do Senhor. Ah, meu Deus do céu. Então Isaque lhes deu um banquete: prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Isaque preparou um banquete, comeram e beberam. Levantou-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles foram em paz. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que haviam cavado, e lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Amém, amém e amém. Irmão, vou ser muito breve. Eu assisti um filme esses dias, que é o filme cristão, que está no cinema. Aquela moça que faz cross country, e ela é uma improvável, ela está correndo. Ela é a única pessoa do grupo de uma faculdade, e o professor está sem esperança, as pessoas sem esperança. Ela tem asma, ela tem problema de saúde, mas ela está treinando, ela é uma órfã. E num determinado momento do filme, eu vou dar um sparkzinho, eu preciso dar, não fica triste comigo. Num determinado momento do filme, o treinador que está no ouvido, que eu não vou falar quem é, está falando com ela, está dizendo assim: se você vê algum morro à sua frente, ataque-o. Se no percurso que você está, se você ver algum morro, ataque esse morro. Não desista, não fique com medo da montanha, do morro que está à sua frente. Ataque o morro, vai para cima dele. Esse ano 2020, irmão, você vai ter que atacar os morros que aparecerem na sua frente. Você vai precisar atacar os morros, porque Deus é contigo. Isaque recebeu uma palavra. Isaque estava passando algumas situações, e ele pensa em ir para o Egito, mas Deus aparece para ele e fala assim: não vá para o Egito, fica na terra que eu te disser. E ele vai para Gerar. Gerar é uma terra dos filisteus, e ele está acampado nessa terra. E o que acontece? Essa terra, existiam já alguns poços que eram do pai de Isaque, Abraão. Abraão era um homem muito rico, muito próspero, porque naquela época, irmãos, não é só quem tinha ouro que era próspero, não é só quem tinha prata era próspero. Quem tinha poços era alguém muito rico. Poços significava riqueza, prosperidade. Então Abraão tinha muitos poços, só que Abraão morreu. Então a pouca aliança, um certo otimismo, uma certa situação que aconteceu entre os filisteus e Abraão, que eles não tocavam nos poços de Abraão. Quando Abraão morre, eles entulham os poços de Abraão, e Isaque vai habitar nessa terra de Gerar. Quando Isaque chega nessa terra, os poços estão entulhados. Irmão, ninguém quer, mas quando você vai mexer, as pessoas querem.
Ninguém queria, os poços estavam lá entulhados. Era tudo de Abraão, vamos entulhar. Entulharam os poços que eram de Abraão. O que Isaac pensou? Poxa vida, eu preciso de água nessa terra. Eu estou na terra dos filisteus, mas Deus é comigo. Eu posso prosperar aqui. Ele mandou eu ficar aqui, eu vou ficar aqui. E aí Isaac vai e desentulha os poços que eram do seu pai. E ele começa a prosperar, ele começa a vencer, ele começa a ver resultados. E o que acontece? Os servos, os pastores filisteus vão lá procurar Isaac e falam: olha, esse poço é nosso. Ninguém dá atenção, ninguém considera, mas porque você tem a bênção de Deus, e aonde você põe a mão as coisas acontecem. As pessoas querem o que você tem. É interessante, irmãos, que algumas pessoas não querem só o que a gente tem, que é o que é nosso. Não querem algo igual ao que nós temos, querem aquilo que nós temos. Querem o nosso casamento, não um casamento igual. Querem o teu carro, não um carro igual. E os pastores estão contendendo. Agora olha só, a gente tem falado aqui que 2020 não é a virada de um ano, é a virada de uma década. Esse ano você não pode esperar nada de um ano novo. Esse ano tem que esperar você. Esse ano tem que esperar você, porque você vai atacar os morros que aparecerem na sua frente. Isaac, eu estou contigo e te abençoarei. A bênção está na companhia de Jesus. A bênção está com quem está com Jesus. Irmão, se entulhar em algum poço que o teu pai ou você abriu, não entre em contenda. A bênção não está no poço, a bênção está em você. Você é quem carrega a bênção. Para de brigar por uma coisa ou outra. Não é por causa do poço, é por causa da bênção que você carrega. Você é abençoado, porque você tem a companhia do Rei Jesus. A nossa vida existem progressões, existe um caminho que Deus usa para alcançarmos o Reobote. Antes de Isaac abrir um poço que se chamou Reobote, ele foi abrir um poço, o primeiro. E o primeiro se chama Ezeque. Sabe o que significa Ezeque? Contenda, discussão, intimidação. Ou seja, ele abre um poço e tem gente vindo requerer o que era dele. Tem contenda no meio daquele poço. Tem situações acontecendo ali. Poços que são abertos, mas não prosperam, porque outras pessoas estão reivindicando como delas algo que você achou que tinha direito. Pessoas que apresentam queixas diante de coisas que você está fazendo. A Bíblia diz que eles tiveram inveja, porque Isaac estava prosperando com aqueles poços. Então o Ezeque, que significa contenda, discussão, intimidação. Escuta, às vezes numa sociedade, às vezes numa companhia que você trabalha, e tem pessoas ali que trabalham muito próximas de você, pode existir uma discussão. Até aquela discussão estava tudo bem, mas de repente você abre uma nova possibilidade. De repente você é usado para fazer algo que ninguém está fazendo, ninguém viu, você viu primeiro. E essa é a grande possibilidade, porque quem tem a companhia de Jesus vai ver primeiro. Quem tem a companhia de Jesus vai enxergar primeiro. E existe contenda. O que Isaac faz no primeiro poço chamado Ezeque? Vocês estão brigando? Os pastores começam a brigar de Isaac e dos filisteus. Vocês querem o poço? Tá bom, fiquem com o poço, eu vou caminhar. Ele caminha para frente, ele não para contender. Ele vai e abre outro poço. E o segundo poço se chama Sitna. Repita comigo, Sitna. Sitna significa briga. Já não é mais uma discussão, agora é briga, é rincha. Agora a situação ficou mais difícil. Depois de uma discussão, entra algo no nosso coração. E depois que entra no nosso coração, vira briga. Essa palavra Sitna é a mesma palavra hebraica, a mesma raiz hebraica para a palavra Satanás, para o nome Satanás. Sitna é a mesma raiz para o nome Satanás, que significa inimizade e oposição.
Depois que algumas pessoas, algumas coisas já aconteceram, existem situações que se tornam rincha, briga, picuinha, envolve mentira. Agora eu vou até o fim com isso. Passou do Ezeque, agora é Sitna. A coisa virou briga feia agora. Agora é oposição mesmo. As pessoas estão se opondo àquilo que você está fazendo. Marcas que ainda não foram curadas. Pessoas que estão marcadas, com o coração marcado. Por isso, estão requerendo o direito de alguma coisa que talvez é teu. Não houve acerto definitivo. A coisa está pendente. Não houve cura. Não ficou resolvido. Aquilo que ficou no meio do caminho não vingou. E você está requerendo. E Deus está mandando você soltar sua mão. E você está requerendo. E Deus está falando assim: não é daí que vem tua bênção. Você carrega a minha bênção. Para onde você for eu vou te abençoar. Para onde você for eu vou te abençoar. Eles acham que o segredo de Isaac está nos poços, porque ele prosperou tanto, ele enriqueceu tanto, ele ficou tão poderoso que os filisteus estão com medo de Isaac. E eles estão achando que o segredo está no poço. Não, meus irmãos, as pessoas vão começar a entender nesse ano 2020 que a sua alegria não vem do poço. A sua saúde não vem do poço. A sua comunhão não vem do poço. A sua sede e fome por Deus não vem do poço. Não vem do que está acontecendo, vem dele. Você tem a bênção, a companhia e a bênção de Jesus. Deixa levar o poço, deixa levar o carro, deixa levar a casa. Eu sou a bênção. Fala para quem está do seu lado: o segredo não é o poço, é a bênção que você carrega. Você entendeu então, irmão, que podem levar tudo de você, mas não podem levar a bênção que você carrega? Olha o que Isaac está falando: fica aí, era do meu pai, eu abri, vocês nem tinham interesse nisso, e vocês entulharam, eu abri de novo, e vocês estão requerendo, fica. E ele caminhou. Só que olha que coisa interessante. Guarde o que eu vou falar. Repita comigo: o sábio não entra em conflito. Repita assim: quem é sábio não entra em conflito. Provérbios 20, verso 3: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O sábio não para no conflito. O conflito só serve para catapultar o sábio para frente. Ele entrega, porque ele sabe que não depende daquilo. Ele sabe que ele carrega a bênção. Você está entendendo isso, irmão? Você é a bênção, porque você tem a companhia de Jesus. Não é por causa do poço, é por conta do que você carrega. Aleluia. Olha o verso 22. Entulharam Ezeque, entulharam Sitna. Ezeque abriu Sitna e contenderam. Primeiro foi só uma intriguinha, depois foi contenda feia, rixa, já virou inimizade. Por isso a raiz vem de Satanás. A coisa está feia, solta isso não dá em lugar nenhum, irmão. Sabe aquele, não, ela vai ver, não, agora sabe, briga na justiça, aquelas coisas que você perde a paz, não dorme, aquilo enrola 1, 2, 3 anos e você não tem paz. Ah, meu Deus do céu, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você viver livre. Olha o que Isaac faz, ele parte dali. Ah, entulharam, vocês querem? Fica, eu não preciso do poço, eu carrego a bênção. E ele parte para um outro lugar. Se você quiser viver o novo, se você quiser fluir em 2020, você precisa definitivamente romper com o passado, para viver o que está te esperando. Existe um futuro querendo aparecer.
Você precisa romper. Eu tenho testemunhos aqui. Essa semana eu fui edificado com mais testemunhos de pessoas que estavam com medo de soltar o que é de Deus para pegar o que é de Deus. Mas quando alguém, e nós poderíamos aqui levantar mais de 20 pessoas, que quando soltaram o que era de Deus e pegaram o que era de Deus, quando você decide, você não fica com tudo, mas você já sabe que você não precisa daquilo, você carrega a bênção, e você segura o que é de Deus. Você vive um romper naquela área, você vive um romper na sua família. Algumas portas financeiras se abrem. Tem gente segurando aqui e querendo viver aqui, não sabe, eu estou aqui, eu estou nessa cidade, mas eu trabalho aqui, eu moro aqui, mas o meu título ainda é da outra cidade. Não! Aonde você mora, o seu título de eleitor tem que estar lá. Isso é espiritual, irmão. Se você mora em Bertioga, eu fiquei por 5 anos com meu título de eleitor em São Paulo, morando em Bertioga, até um dia que o próprio Espírito Santo falou assim para mim: você não quer viver um romper? E você está conectado ainda com coisas do passado? Entra de cabeças, esteja inteiro nessa cidade. Só vai prosperar o que você fizer de forma inteira. Aquilo que você acredita e você está inteiro naquilo. Não deixe as emoções se dividirem. Não deixe os amigos se dividirem. Não deixe os sentimentos se dividir. Se Deus está sinalizando é para lá, é aqui, você permaneça e coloque todo o seu empenho, a sua dedicação, o seu tempo, o seu dinheiro. Invista naquilo que você acredita e já ouviu a voz de Deus que Ele acredita também. Partindo dali, então olha só, você precisa romper com o passado, porque existe um futuro querendo aparecer. Eu acredito que tem alguns que vão partir de um lugar para outro em 2020. Eu acredito que tem alguns que vão decidir permanecer num lugar e soltar o outro lugar que você estava querendo ir. Eu acredito que outros vão ter que romper com sentimentos, romper com uma sociedade que está tirando a sua paz. Você levanta o altar para adorar a Deus por causa da venda que saiu, mas o sócio vai adorar Baal e vai contar boi. Você tem sociedade com alguém e aí você louva Jesus pela prosperidade, por alguns avanços, mas o seu sócio vai adorar Baal, senta na mesa de demônios e vai sacrificar. Não vai prosperar. Repita comigo: Reobote. Segura na mão de quem está do teu lado e diz assim: Reobote é o lugar que Deus preparou para você, um lugar espaçoso, um lugar definitivo, um lugar de mudança de sorte, um lugar que você vai dar fruto, vai frutificar. Eu quero declarar sobre a sua vida: 2020 é um ano de espaçamento, de alargamento, de expansão, de constância, de satisfação e de contentamento. Oh, Reobote, Reobote, só vive Reobote quem não fica na contenda, quem sai de Sitna, e quem abre, andando para frente, acreditando ainda no que Deus pode fazer. Mesmo no meio da rivalidade, Deus tinha um lugar de proteção e honra para Isaac. Mesmo no meio da rivalidade, Deus tem um lugar de proteção e de honra em 2020 para você. Eu vou repetir porque isso é profético. Receba a palavra que está sendo liberada. Mesmo no meio da rivalidade, dentro da família, dentro do trabalho, por onde for, Deus tem um lugar de proteção e de sustento para você. Se Reobote é expansão, fala para o teu irmão: você vai crescer primeiro por dentro. Você será alargado. Vai caber mais de Jesus em você, irmão, nesse ano 2020. Jesus vai ter mais espaço em você. Alargamento, expansão. Na academia, a gente fere os músculos para que eles se expandam.
Quando você vai na academia, o que você está fazendo? Você está ferindo os músculos para que eles se expandam. Quando somos feridos, aumentamos de tamanho. Foi ferido em 2019? Aumentou de tamanho? Deixou Jesus te esticar? Então você vai viver expansão em 2020. Você vai viver expansão em 2020. Quando dói, é porque você está crescendo. Fala para quem está do seu lado: crescer dói. Você está expandindo. Você sabia, irmão, que um bebê recém-nascido, antes de começar a andar, ele cai por volta de 1000 vezes. Ele cai para a direita, ele cai para a esquerda, ele cai para frente, ele cai para trás, mas o corpo dele vai se adaptando, vai entendendo ali. E depois de 1000 quedas, ele está andando. As quedas vão fazer você andar. As quedas vão nos ensinar. Esse ano não dá para perder tempo. É ano de Rehobote, irmão. É ano de lugar espaçoso, de expansão. Rehobote vai trazer constância. Repita comigo: eu quero viver a constância. O poço de água que Deus abriu vai jorrar uma água perene. O que é um rio perene? Fala de estabilidade, de constância. Pessoas que vão experimentar uma estabilidade nesse ano de 2020. As coisas se repetiam. Esse ano vai ser um romper. Você vai viver estabilidade nesse ano de 2020. Mas lembre-se, eu estou terminando. Lembre-se, olha para mim, não fica de olho no relógio. Olha para mim. Lembre-se, você pode e deve a uma palavra de Deus para que você viva a estabilidade nesse ano, mas continue dependendo de Deus. Quando Deus fizer algumas coisas poderosas que tem a ver com sonhos, nunca se esqueça de Deus. Não deixe a estabilidade fazer com que você volte para a zona de conforto. Não deixe a estabilidade fazer com que você volte para a zona de conforto. A zona de conforto fala de estagnação. O próximo passo é a zona de conflito, fala do desconhecido. Mas o terceiro passo é o passo do sucesso. É quando você começa a atrair, quando você começa a viver realmente Rehobote. Então nesse ano, olha para mim, não aceite ser mediano em nada do que você faz. Nesse ano, não aceite ser mediano. Saia da zona de conforto para viver o Rehobote. Não aceite, não fique preso em conflitos. Os conflitos fazem você perder tempo. Não fique enroscado em conflitos. Homens sábios não se enroscam em conflitos. Homens sábios sabem que não é por causa daquele poço, é por causa daquilo que ele carrega. Rehobote é para quem não para. Rehobote é para quem persevera. Rehobote é para quem não desiste. Esse ano o mundo vai conhecer a sua melhor versão. Eu acredito. Esse ano o mundo vai conhecer a sua melhor versão. Mais caráter, mais fé, mais alegria no Senhor, mais disposição, mais fome e mais sede do que Deus tem para fazer. Aleluia. Rehobote, segura na mão de quem está do teu lado e fala: Rehobote, expansão, alargamento. Deus vai te alargar para que as coisas se alarguem ao seu redor. Expansão. Profetiza sobre a vida dele expansão nesse ano. Um ano de satisfação, um ano de contentamento, um ano de reconciliações sobrenaturais. Sabe por quê? Porque depois o rei dos filisteus teve que ir lá e falar: Isaac, a gente reconhece que Deus é com você. Você é o abençoado. Não é o poço, você é a bênção. Reconciliações sobrenaturais, porque você não parou, porque você não desistiu. Eu queria que você se unisse com a sua família agora. Vamos romper o ano em oração. Vem aqui com a sua família, se una com a sua família, comece a orar.